Irmãos, graça e paz nos sejam sempre acrescentadas pelo conhecimento de Deus através de Cristo Jesus. Vejam, 1 Tessalonicenses 5:23. Temos corpo, alma e um espírito. Espírito com letra minúscula. Espírito do homem, espírito que só tem uma única função e nada mais. Procurar até encontrar aquilo do que tanto sente falta para preencher o espaço vazio que Deus, de propósito, colocou dentro dos humanos. O espírito vazio com letra minúscula. E que cada um, entre todos os viventes, receberam, até encontrar, se acoplar e se unir ao espírito com letra maiúscula. Pois, como sabemos, a palavra espírito está escrita na Bíblia de dois jeitos. Com letra minúscula, o do homem, e com letra maiúscula, o de Deus. Irmãos, Deus não dividiu a humanidade entre pretos e brancos, pobres e ricos, ou entre homens e mulheres, mas sim em crentes e não crentes. Aparentemente, os que não creram estão até em vantagem sobre nós, pois apesar dos que creram já estarem salvos, todavia terão tribulações e que lutar contra tentações e vencer os pecados. João 16:33. Vive no mundo sem ser dele e sempre tendo que reconhecer o bem e o mal, como quem caminha pisando nos ovos, sempre com a alma mansa de uma ovelha, mas também ao mesmo tempo prudente como uma serpente. Mateus 10:16. Ao passo que o incrédulo não está nem aí para aquilo que estamos falando. Não pratica mais nenhum pecado, pois já praticou o único que não poderia ser praticado. João 16, de 1 a 11. O Espírito convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram naquele que Deus enviou. Então o ímpio, por não ter vida espiritual, não tem mais pecado a ser praticado. João 3, de 18 a 20. Quem crê já está salvo. E quem não crê, esse já está condenado. E a condenação é essa: a luz veio ao mundo, mas amaram mais as trevas do que a luz. Pois no juízo final comparecerão apenas para receber a sentença. Apocalipse 20:15. Serem lançados ao fogo por não estarem inscritos no livro da vida. Porém, viveram no mundo em harmonia e submissão a ele. Pois em 1 João 5:19, o mundo jaz do maligno. O que quer dizer, numa sociedade morta-viva, que vive deitada passivamente no mundo que é de Satanás. Pois não podem se ver como pecadores, que já foram julgados e condenados, cuja pena cumprirão no juízo final. Mas, quanto ao crente, esse verdadeiramente é um predestinado, pois tentou amar o mundo, gostar dele, como todas as pessoas que são do mundo, mas o crente não conseguiu se encaixar como parte dessa sociedade, mesmo porque o próprio mundo também não o amou, pois tenta falar de Cristo Jesus para os globais, formadores de opiniões, gente do estilo de Luciano Huck, Ivete Sangalo, Madonna e seus adeptos, irão te matar. João 15, de 18 a 21. Se vós fosseis do mundo, tal como eu, que do mundo também não sou, por isso o mundo me odiou primeiro, o mundo amaria o que era seu. Mas como não sois do mundo, pois, pelo contrário, dele eu vos escolhi primeiro, por isso o mundo vos odeia. Irmãos, o nosso assunto de hoje não é falar daquilo que todos nós sabemos, sobejamente, cientes, mas sim falar do corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses 5:23. E em especial do espírito com letra minúscula. Daquele que, embora tenha nascido para isso, mas que ainda não encontrou o que procurava, pois, em outras palavras, embora predestinados e nascidos com o seu espírito em letra minúscula, como consta da Bíblia, para este fim, ainda não encontrou o espírito com letra maiúscula, para acoplar-se e se tornar um com ele. Então, até chegar a esse ponto, trata-se de um espírito vazio, procurando o que precisa, mas ainda sem saber bem o que quer
e até por isso mesmo não tem a menor ideia de onde encontrá-lo. Pois Deus deixou em nós um vazio enorme, por isso muitos vivem a procurar o que não sabe exatamente o que é, nem onde encontrar. Mas procuram. Muitos buscam preencher o vazio na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, outros na adoração de santos e imagens do catolicismo. Mas não preenche. Buscam preenchê-lo nos centros espíritas, mas não preenche. Outros ainda buscam como espiritualistas na natureza e como panteístas acham que podem preencher seu vazio com energias naturais, mas não preenchem. Outros ainda tentam preencher seu vazio com sentimentos caritativos, também não preenche, pois nada no mundo preenche somente. Sabe por quê? Porque o trabalho não pode preencher. Ler livros, cursar várias faculdades não podem preencher. O dinheiro não pode preencher. O sucesso profissional não pode preencher. O casamento não pode preencher. Nem seus filhos, nem seus pais podem preencher. As amizades não podem preencher. Exercitar a bondade caritativa que apenas procede da alma não pode preencher. A psicologia, a psiquiatria dão remédios para a depressão, mas não podem preencher o vazio. Terapia ocupacional e a filosofia não podem preencher. Entretenimentos e diversão, carnaval, baladas, noitadas, futebol e viagens internacionais também não podem preencher. Exercitar o corpo na academia não pode preencher. O budismo, o judaísmo, o islamismo e nem todos os deuses imagináveis do mundo não podem preencher, pois a religião não preenche. E nada preenche. Nem cursar teologia não preenche. Mas tudo isso mencionado juntos só serve para uma única coisa: fazer perder anos de vida e morrer procurando. Entendeu? Sabe por quê? Pois só Cristo pode preencher. Irmãos, e como é bom ter passado por tudo isso, como eu e você, e sentirmos ter sobrevivido a tudo isso, e sobrevivendo a tudo isso, quem sabe apenas para testemunharmos e pregarmos isso? Bem, como falarmos da alegria de nunca mais termos que sair procurando mais nada por aí, pois, embora não soubéssemos o que procurávamos e queríamos, e portanto nem como e onde poderíamos encontrar, mas finalmente quando encontramos o Senhor, então nos vimos encantados com as respostas que queríamos e com o tamanho, a grandeza e a profundidade daquele quem de repente vimos e nos alinhamos e nos ajustamos com ele. Então houve uma explosão de gozo e alegria, e aquele encantamento foi tão grande, que passamos a entender o quanto nos parecemos com aquele homem lá de Mateus 13:44. Sim, aquele que, ao achar um tesouro escondido num campo, então a alegria foi tamanha que ele escondeu o tesouro, foi e vendeu tudo que tinha e comprou o campo. Semelhantemente, como também ao homem que, lá em Mateus 13:46, colecionava e comercializava pérolas. Mas um dia, ao encontrar uma pérola tão preciosa e tão rara, que ele vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. Amados, ainda outra inebriante sensação de alegria, gozo e segurança que temos está lá em João 10, de 27 a 29, quando Cristo narra ter outras ovelhas que o reconhecerão, com a segurança de que ninguém as pode roubar. E seguem porque reconhecem a sua voz e a voz do verdadeiro pastor. Irmãos amados, meditem e repassem o vídeo, pois, graças a Deus, hoje temos o tesouro, a pérola e o pastor que procurávamos. Por favor, orem pelos meus olhos